que é palpitação? O que é esse sintoma que a gente ouve tanto no consultório e no dia a dia mesmo? Excelente questionamento, que gera muita dúvida nas pessoas com relação a esse sintoma, né? O que é uma palpitação? Ela pode se manifestar, Cláudio, de diversas formas. Tá? Muitos pacientes se queixam daquela falha do batimento cardíaco, uma sensação como se desse uma falhada, uma pausa. Muitas vezes essa pausa é seguida de um aceleramento. Ou o paciente pode não ter nem essa pausa, mas simplesmente sentir o coração acelerar de forma tanto regular, né? Pode ter um aceleramento em que o coração dispara, daquela sensação que pode acontecer tanto no tórax quanto também no pescoço em alguns pacientes. Isso pode acontecer de uma forma regular ou também de uma maneira irregular, um batimento todo bagunçado. Então, essa percepção de batidas no coração, o normal é a gente não perceber que o coração está batendo, né? Ninguém fica contando o batimento cardíaco e percebendo o batimento cardíaco de uma maneira natural. Então, quando você percebe o seu batimento cardíaco, você já pode estar diante de uma palpitação. E a palpitação, geralmente, ela vai vir associada com um aumento da frequência cardíaca, um aceleramento, tá? E com essa questão até mesmo de uma irregularidade, de um batimento bagunçado, de uma falha. E alguns pacientes se queixam também de quando tem essa percepção, às vezes daquela alteração do fôlego, daquela respirada, né, profunda, também pode vir associado. Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que essa talvez seja a queixa mais comum, né, o sintoma mais comum no consultório do arritmologista, né, de quem trabalha mais com arritmia, mas também é uma queixa muito comum no consultório do cardiologista e até mesmo no consultório do clínico, né? É lógico que cada pessoa vai referir o sintoma de uma determinada maneira, né? Então, tem pessoas que vão falar que sentem, né, uma sensação de batedeira no peito, né? Acho que é a maneira mais comum, né, dos pacientes se referirem a isso. E, obviamente, isso tem diferenças regionais, né? Cada local, a pessoa vai se referir a esse sintoma de uma determinada maneira. Sim. Mas o sintoma mais comum que você referiu, então, é isso, né? É perceber essa diferença no batimento, a percepção do batimento, estando acelerado ou não, as falhas. E você falou um pouquinho dessa sensação do fôlego, né? Você podia explicar um pouquinho melhor para nós? Também. Isso pode acontecer até como um reflexo, tá? Essa alteração do fôlego. E em alguns casos, dependendo do tipo de arritmia, algumas arritmias, nós vamos falar mais à frente, mas algumas arritmias mais graves, elas podem causar também como sintoma a falta de ar. Então, também pode ser um sinal de alerta, mas de maneira geral, não. De maneira geral, é apenas um reflexo que o paciente tem, que faz dá essa suspirada, né, que fala, entre aspas. Uma vez um paciente falou para mim uma coisa que, depois perguntando para outros pacientes, eles concordaram. Eles tinham uma sensação que parece que ele não conseguia encher o peito de ar. Então ele precisava respirar um pouco mais fundo para ter a sensação que ele tinha respirado de maneira efetiva, né? E a gente correlacionou isso com os exames e tudo mais realmente a essas arritmias, né, que davam sintoma de palpitação. E Gustavo, tem outras situações que às vezes podem dar sintomas muito semelhantes, às vezes até não relacionados com o coração, mas que podem dar o mesmo sintoma? Sem dúvida. Nós podemos ter algumas situações em que o coração dispara. Isso pode ser algo natural, fisiológico, como, por exemplo, se você leva um susto, teu coração vai disparar. Se você precisa fazer uma atividade física, principalmente uma atividade explosiva, né, onde você faz uma movimentação muito rápida, é natural que seu coração aumente a frequência cardíaca para compensar aquela atividade. Mas nesse cenário, você vai perceber que, apesar do coração acelerar de uma maneira brusca, depois que você cessa a atividade, ele vai de maneira gradual e lenta, retomando a frequência basal. Então vai passando aquela percepção da taquicardia, que é o coração acelerado, aquela percepção da palpitação, ela vai reduzindo de uma maneira gradual. Diferente um pouco dos cenários de arritmia, onde a maioria ela acontece de uma maneira súbita, um início súbito, e também ela tem um término súbito. Do mesmo jeito que o coração dá aquela disparada, aquela batida errada, de repente ele já regulariza de uma vez. Quando é essa maneira súbita, início e término, a gente pensa um pouco mais em arritmia. E além desses cenários também, né, de, por exemplo, susto, atividade física, algumas outras doenças que não do coração também podem causar palpitações e aceleramentos. Por exemplo, um distúrbio da tireoide. O paciente pode ser portador de um distúrbio da tireoide,
Isso vai ter uma influência sobre o coração, podendo ocasionar percepções como palpitações e não necessariamente ser uma arritmia. Entendi. E ansiedade? Ansiedade, estresse, depressão. A pessoa pode eventualmente perceber esses sintomas como se fosse algo no coração? Perfeito. Isso é algo assim muito comum, inclusive nos consultórios, né? O paciente com crise de ansiedade, crise de pânico, né? Pânico noturno, enfim, uma série de entidades relacionadas a essa parte nervosa, né? Do estresse, da ansiedade. Isso vai gerar uma percepção do batimento mais exacerbada. E geralmente também vai acelerar o batimento. Então, o paciente chega com a queixa, né, no consultório de palpitação. E às vezes é difícil a gente diferenciar se isso é uma arritmia ou se isso está relacionado, por exemplo, a um quadro de estresse. Então, a história, né, a conversa com o paciente é muito importante para você conseguir captar essa informação e conseguir correlacionar, né, com aquilo lá com, por exemplo, uma crise de ansiedade, de pânico. E também nessas crises, né, de ansiedade, de pânico, o término da palpitação também tende a ser algo gradual, né? Uma vez que não é uma arritmia, também o paciente, às vezes, o coração até dispara rápido, como se tomasse um susto. Mas ele vai gradualmente, né, amenizando e melhora, por exemplo, às vezes o paciente toma algum medicamento, né, para ansiedade, às vezes ele toma um medicamento e melhora a sensação. Por que melhorou? Porque não era uma arritmia, era, né, uma crise de ansiedade, por exemplo.